Paz, irmãos. Olá. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite para aqueles que estão nos vendo na noite. Graça e paz, né? Mais uma vez aqui, pedindo a você que antes de sair desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e nos ajude a levar a palavra de Deus àquelas pessoas que estão precisando ouvir a verdadeira palavra de Deus sem enfeites, sem arrodeios e sem ter no contexto aquilo que exatamente está dizendo a palavra. Nada mais do que a verdadeira palavra de Deus. A palavra fala, a Bíblia diz que nos últimos tempos a gente ouviria muitos comichões, né? E é exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Eu estou vendo isso, Deus vai lhe dar aquilo, Deus vai lhe dar aquilo outro, né? E eu até creio que Deus dá, mas Deus dá para quem sabe ter, para quem sabe manter, para que ter. Deus sempre dá a quem sabe compartilhar com quem está necessitando. Eu quero ler aqui alguns versículos que está em Atos, capítulo 6, a partir do 8, que fala sobre a vida de Estevão. E Estevão, cheio de fé, a partir do 8, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, quer dizer, da igreja da época, né? Chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não era Estevão que disputava com eles, eram eles que disputavam com Estevão. Quer dizer, fazia, como dizer assim, não é nem queda de braço a palavra certa para dizer, havia uma competição, um espírito de competição. E a Bíblia é clara quando ela diz que não era Estevão, era eles, alguns, né? E versículo 10 diz, e não podiam resistir, eles não podiam resistir à sabedoria de Deus, do Espírito de Deus, com que Estevão se dirigia às pessoas. Então, subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles subornaram, compraram a verdade de algumas pessoas para poder dizer que Estevão estava falando coisas que na verdade Estevão não estava falando. E excitaram, quer dizer, despertaram a ira, a raiva do povo. Aqueles que inventaram coisas que de fato não aconteceu. Os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Tomaram ele à força, Estevão, tomaram Estevão à força, para agora Estevão dar conta daquilo que eles foram subornados para poder falar, sem de fato ter isso acontecido. E levaram ele ao conselho, e o 13 diz, apresentaram falsas testemunhas, aqueles que tinham sido subornados, comprados. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu.
Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Veja que mesmo esses maiorais, que hoje poderíamos dizer que seria os presbíteros, os diáconos, os pastores, a membresia, aqueles que regem, né, o templo, o que se chamava de a casa do Senhor, mas que era dirigida segundo o conselho dos homens, assim como infelizmente é hoje. Muitas igrejas que, ao invés de ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo fica do lado de fora e os homens é quem dá ordem do lado de dentro. Saiba que, na verdade, existem muitos templos hoje onde o Espírito Santo está do lado de fora. Ele não é convidado para entrar, porque lá é como diz aqui, em muitos desses lugares, mais vale os costumes do que a verdadeira palavra de Deus. Aqui a gente vê que fala que Estevão, ele estava cheio de Deus, né? Ele estava cheio de Deus e que ninguém podia resistir a ele. E o 8 ainda fala que Estevão, com muita fé, ele fazia prodígios e grandes sinais, quer dizer, na verdade era o próprio Deus, né? Quem fazia esses sinais e essas maravilhas através da vida de Estevão, que hoje ele pode fazer isso através de mim, através de você, de qualquer um de nós, desde que nós nos acheguemos a ele, obedeçamos a ele, e deixemos com que ele nos transforme, nos liberte, nos molde. Há pouco tempo eu estava com o pessoal aqui no Zap, né, do grupo, do Monte no Zap, e a gente falava, né, que às vezes, muitas das vezes, estamos fazendo a coisa certa, mas é da maneira errada. Então, para isso, nós precisamos entrar nos moldes de Deus, né, nos moldar, a continuar a fazer, porém da maneira que Deus quer e não da forma que nós queremos. E mesmo Estevão, Deus fazendo coisas através de Estevão que um homem normal não faria, mesmo eles se dizendo seus maiorais, vamos dizer hoje, volto a dizer novamente, né, os pastores, os maiorais do templo, eles não viviam cheios de Deus para entender que aquilo ali era uma armação, que Deus não estava naquilo ali, que ali tinha mentira. Então, mesmo eles vendo o rosto de Estevão como um rosto de um anjo, eles não se deram por conta de que Deus estava na vida de Estevão. Observa isso, irmão. Observe isso. Não tinha revelação, não tinha discernimento, não tinha unidade com Deus para poder saber quem estava falando a verdade e quem não. Assim como hoje, se deduz o que se quer e não o que está na palavra. Se deduz o que se quer e não o que Deus está dizendo. Infelizmente, hoje, raramente somos ensinados a ouvir Deus. É mais que você tem que dizer para Deus o que você quer. E Deus, que é pregado como se fosse o seu mordomo e o meu mordomo, vai fazer aquilo que eu e você quer. E não é assim, irmãos. A palavra de Deus diz que nós somos os seus servos, nós somos os seus filhos. E se de fato somos filhos, nós temos que nos comportarmos como filhos, obediente àquilo que o Pai fala. E como que a gente vai saber o que o Pai fala se a gente não se cala? Se a gente só fala, a gente só pede,
Se a gente só reclama, né? Que na maioria das vezes é isso que é ensinado. Diga para Deus o que é que você quer. Diga para Deus aonde é que está doendo. Geralmente é assim. Mas nesta noite, a palavra de Deus ela vem nos alertar para que a gente não entre nesse concílio de disputa e de tomar partido sem ser advertido pelo Espírito Santo. Não tem como a gente ouvir Deus falar sem a gente se calar. Não tem como a gente ouvir Deus falar sem a gente parar de falar com os outros ou simplesmente estar falando para ele, eu quero isso, eu quero assim, aqui tá doendo, aqui tá assim, mude fulano, mude A, mude B, mude C. A gente é instruído quando a gente ouve e não quando a gente fala. Então aprendamos mais a nos calar, para a gente ouvir Deus falar e assim Ele nos direcionar para a gente não errar. Aleluia. E aqui a gente vê homens que era para levar a palavra de Deus, agora tirarem a vida de um homem justo, reto, íntegro, porque depois da morte de Tiago, né, foi quem substituiu o papel que Tiago fazia, foi Estevão. E Deus fazia sinais e prodígios e maravilhas através da vida de Estevão. E na verdade estava havendo inveja, competição, e não a palavra sendo levada verdadeiramente. Aqui mesmo, quantos e quantos canais que mal pegam a palavra, mal fala de fato a palavra, só diz que está vendo isso, que está vendo aquilo. Se tem algo que eu e você devemos ver, é a gente se lapidar para um olhar para o outro e ver a presença de Jesus exposta em nossos rostos e também na nossa maneira de viver, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de falar, para que outros deem testemunhos de nós e queiram ser como nós. Ver Jesus em nós. Ao contrário de dizer que está vendo chave, que está vendo isso, está vendo aquilo. Você pode me perguntar, Eliana, e você não crê nisso? Eu creio. Mas o que Deus quer é nos lapidar, nos moldar. Porque o erro toda a vida não está no outro. O erro também está em mim, porque eu sou humana. Eu sou humana, eu erro. Você é humano, você erra. Será que só o outro que precisa se consertar? Só o outro que precisa mudar? Só o outro que precisa ser moldado? Nós não. Enquanto nós estivermos dentro dessa carne, desse corpo terrestre, esse corpo, essa matéria terrestre, a gente vai estar sempre enganando e sendo enganado. E se enganando, pior ainda, achando que tudo é o outro que precisa mudar. E aqui a gente está vendo homens que era para estar ajudando a Estevão a fazer e levar a palavra, a levar Deus para as pessoas. Começaram então agora a tentarem competir, só que Deus não pode agir aonde há competição, aonde há rivalidade. E o final desse capítulo 6, se os irmãos começarem a ler, o próprio Estevão começou a pregar para eles verem que de fato Estevão estava cheio de Deus. Mas, no entanto, como eles já estavam macomunados para poder acabar, eliminar com Estevão, eles assim o fizeram. Não deram ouvido
ao que Estevão estava falando. Assim como Jesus, que fazia sinais e maravilhas através da bondade de Deus, falava de Deus. E os mesmos de dentro do templo não deram ouvido para eles, nem para Estevão e nem para Jesus. Talvez seja hoje da mesma forma, mas a palavra de Deus, ela nos anima para que a gente faça, para que nós façamos a vontade de Deus e não a dos homens. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Faça a vontade de Deus e não a dos homens, porque quando você faz a vontade de Deus, você irá desagradar a alguns. Quais? Aqueles que não querem nada com Deus, aqueles que querem viver na desobediência. Porque para um desobediente, quem é obediente está errando. Na visão do desobediente, quem obedece erra. Porque na visão do desobediente, o certo é o errado. E o errado é que é certo. Façamos a vontade de Deus. Agrademos ao nosso Senhor. E Ele cumprirá os desejos do nosso coração, mas segundo a vontade dEle. A paz do Senhor. Fica com Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja com você, com sua família. E assim seja para sempre, em nome de Jesus.